Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Hora de falar sobre o Cruzeiro para colocar um ponto final, ou pelo menos imaginar um ponto final na antiga novela envolvendo o Valentim Gomes. Zagueiro que pertence ao Vélez Sarsfield, de 21 anos de idade, tratado em seu país como uma das maiores promessas da posição. O Cruzeiro fez várias investidas nos últimos tempos, um mês atrás, mais uma sondagem por empréstimo. Pois bem, a notícia nova diz respeito a uma possibilidade real de o Valentim Gomes se tornar reforço do Feyenoord. O zagueiro já se acertou com um clube holandês e o Feyenoord tenta fechar a compra do atleta junto ao Vélez Sarsfield. O time argentino hoje pede 8 milhões de euros ou mais ou menos 50 milhões de reais. Vale a lembrança de que no início da temporada o Cruzeiro chegou a bater o martelo com o Vélez para o pagamento de 11 milhões de dólares. O negócio acabou sendo desfeito por opção da equipe argentina, que certamente deve ter se arrependido da negociação frustrada. Brasileirão está de volta, hein? Rodada número 13 começando neste sábado com 4 partidas. 4h30 tem Flamengo e São Paulo. 4h30 tem Internacional e Vitória. 6h30 tem Vasco e Botafogo. E 9 horas da noite tem Bahia e Atlético Mineiro. Os 4 jogos deste sabadão na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí, no domingo, amanhã, tem Corinthians e Red Bull Bragantino, tem Cruzeiro e Grêmio, Fortaleza e a equipe do Ceará. São os jogos desta rodada de número 13 da Série A do Campeonato Brasileiro. Teremos ainda na segunda-feira Juventude e Sport Recife, 2 jogos adiados, Mirassol contra Fluminense, Santos contra Palmeiras. A classificação do Brasileirão tem Flamengo em primeiro, 24 pontos, 11 jogos, Cruzeiro em segundo, 24 pontos, 12 jogos, Red Bull Bragantino em terceiro, 23 pontos, 12 jogos, Palmeiras em quarto, 22 pontos, 11 jogos, o Bahia o quinto, 21 pontos, 12 jogos, e o Fluminense fecha o G6, tem 20 pontos em 11 partidas. O Cruzeiro fecha a preparação neste sábado e aí o técnico Leonardo Jardim vai definir o time que joga diante da equipe do Grêmio. Venda de ingressos segue rolando, torcedor aí tem muito ingresso ainda para comprar, ainda não chegamos nem em 30 mil ingressos vendidos e por isso, ontem eu falei, não acredito aí no público acima de 35 mil torcedores. Claro que ainda teremos este sábado e também o domingo de venda de ingressos, mas a expectativa é deste público aí estourando 35 mil pelas mudanças, pela biometria facial, e aí vamos ver como isso vai acontecer neste domingo no Gigante da Pampulha. Sobre Matheus Gonçalves, Cruzeiro querendo fechar neste final de semana, os detalhes que restam, que é quanto à forma de pagamento da compra de 50% dos direitos econômicos do jovem meia atacante do Flamengo. Matheus Gonçalves já tem tudo acertado com o Cruzeiro, vive a expectativa de viajar para Belo Horizonte assim que for autorizado pelo Flamengo. O Matheus Gonçalves nem foi relacionado para este compromisso do Flamengo neste sábado, diante da equipe do São Paulo, na retomada do Brasileirão, por causa da negociação em andamento, faltando aí definir a questão da forma de pagamento. Se o Flamengo não mudar os termos do que está apalavrado, Matheus Gonçalves será aí o primeiro reforço do Cruzeiro na janela de meio do ano. A conversa nos últimos dias, o Cruzeiro tinha procurado mais no início da janela, o Flamengo fez uma pedida inicial de 8 milhões de euros e aí a história não foi para frente. O Cruzeiro procurou o Flamengo nos últimos dias, fez uma proposta para comprar um percentual maior. O Flamengo retornou com uma contraproposta, diminuindo o percentual. E aí os clubes fecharam em um valor, 3,5 milhões de euros, por 50% dos direitos econômicos do Matheus Gonçalves,
que acertou todas as bases com o Cruzeiro e o que falta acertar é a forma de pagamento. O Cruzeiro propôs uma forma de pagar aí em um curto espaço de tempo. O Flamengo pensa em uma outra possibilidade e as partes devem caminhar para um desfecho, a não ser que o Flamengo mude o que está palavrado em termos de valores. O Cruzeiro topa pagar aí os 3,5 milhões, aceitou, ao invés de ser 70%, 50% dos direitos econômicos e agora é só a questão do pagamento, pelo menos é a última informação que a gente tem, faltando definir aí esses últimos detalhes, se serão aí algumas parcelas em um curto espaço de tempo, ou se menos parcela, ou se uma parcela única. Tudo isso está sendo conversado, ainda obviamente não tem nada assinado e é oficial somente quando toda a papelada for assinada. Mas o Cruzeiro tem o ok do Matheus Gonçalves, uma conversa entre os presidentes, Pedro Lourenço e o BAP, definindo o valor e aí agora discutindo apenas essa questão do pagamento para aí começar a troca de documentação. Isso ainda não aconteceu porque falta só ajustar essa questão e até se caminhar também para um pedido do Flamengo para pagamento à vista deste valor, acho que não teria problema para o Pedro Lourenço fazer esse Pix, assim como fez com o Fabrício Bruno. Mas as conversas ainda continuam e assim que tiver o desfecho, a gente vai trazer. Claro que a ideia do Cruzeiro é que a negociação seja concluída no final de semana, para que no início da outra o Matheus Gonçalves possa já estar em Belo Horizonte. Vinha treinando normalmente, então não demoraria tanto tempo assim para ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, que inclusive já conversou com o atleta e quer muito o jogador na toca da Raposa 2. Matheus Gonçalves, então, negociação bem encaminhada. Ainda não está concretizada, porque só vai fechar tudo quando definir essa forma de pagamento e começar a troca de documentação para a assinatura dos respectivos clubes e depois a assinatura do jogador com o Cruzeiro. Olha, o Cruzeiro está muito perto de fechar a negociação com o Matheus Gonçalves, uma jovem promessa do Flamengo. A diretoria celeste fez uma proposta de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos desse jogador. A proposta já foi aceita pela diretoria do Flamengo. Quem está acompanhando as imagens no YouTube tá vendo o garoto Matheus Gonçalves, 19 anos, é um meio atacante, canhoto, rápido, habilidoso, sabe aquele que vai pra cima, que tem a vitória pessoal? Ele tem essa característica. Faz parte do elenco profissional do Flamengo, perdeu espaço um pouquinho aí com o Felipe Luiz, vinha atuando mais no Sub-20, curiosamente até deu uma entrevista falando sobre esse assunto recentemente. Olha, meteu 2 gols ontem. Contra o Botafogo, tô jogando lá no Sub-20 porque lá no time de cima não tem espaço e eu quero jogar. O Cruzeiro vê no Matheus Gonçalves uma peça importante pro projeto de reforçar o elenco para o segundo semestre. Essa contratação, o perfil que falávamos ontem aqui na turma do bate-bola, inclusive naquela entrevista do Pedro Júnior aos companheiros do Donos da Bola, ele falava desse perfil mais jovem, foi ontem manchete na reunião da turma do bate-bola e hoje sai essa notícia que teve ali primeiramente o Venê Casagrande trazendo esse detalhe, né, trazendo essa negociação, e apuramos aqui na Itatiaia também naquela parceria com o Matheus Dantas, com o Lucas Barbosa, tá no nosso site no itatiaesporte.com.br. E aí, Cirilo, o que tá comentando nos bastidores dessa notícia? É que o jogador já topou os termos salariais, já disse sim pro Cruzeiro, tá animado com o projeto, ele deve inclusive reencontrar alguns companheiros, né, ex-companheiros, o Gabigol, o Fabrício Bruno, nesse trabalho agora no time celeste. O Matheus Gonçalves tem, vamos colocar assim, bem pavimentado esse caminho para ser jogador do Cruzeiro. Cirilo? Ô Simões, o Cruzeiro, com essa movimentação aí do Matheus Gonçalves, está cumprindo o que prometeu e do que está dizendo em alguns momentos. O Leonardo Jardim, na entrevista exclusiva para nós,
o Pedro Júnior na entrevista que repercutimos ontem, ele deu aos companheiros aí da TV Band. É um Cruzeiro contratando, observando o mercado em busca de jovens, caras que vão chegar para jogar, para ter oportunidade no profissional, para serem úteis ao elenco profissional, mas também com uma perspectiva de futuro, né? Não é simplesmente um medalhão, o cara consolidado na carreira para tentar desempenhar o seu principal nível no Cruzeiro. É um menino de 19 anos que tem uma margem de evolução muito grande e que o Cruzeiro encontra nas características que ele apresenta um encaixe para esse time do Leonardo Jardim, que parece ser o comandante desse projeto todo, pensando no aspecto técnico, né, Simões? Cirilo, sem dúvida nenhuma. O Cruzeiro tem 2 jogadores de lado, né? A gente destacava isso até no goleado, Marquinhos e o Wanderson, mas tem características diferentes do Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves é aquele cara quebrador de linha. Aquele que tem o poder realmente do drible, tá? Um jogador de muita qualidade, de muita habilidade, né? A situação dele no Flamengo é dificultada sem dúvida nenhuma pelo fato de o jogador da posição dele ser o Luiz Araújo, que é hoje titular absoluto do time do Felipe Luiz. Aí ainda tem várias opções. O Felipe Luiz pode jogar para um cara de lado de campo pela esquerda, que pode ser o Everton Cebolinha, ou o Michael, ou o Bruno Henrique. Quer dizer, é muita qualidade que o Flamengo tem, tá? É um garoto que eu acho que vai acrescentar demais a esse time do Cruzeiro. Precisa colocar um pouquinho a cabeça no lugar, mas tem muita bola. E eu acho que o fato de Leonardo Jardim ser o treinador do Cruzeiro, isso vai ajudar demais nesse processo do Matheus Gonçalves. E eu acho que é um jogador que chega para somar muito a esse elenco do Cruzeiro. É um jogador com uma característica que o Cruzeiro não tem. O Cruzeiro não tem esse cara do lado de campo que faz o que o Matheus Gonçalves faz. Eu acho que ele tem tudo para dar muito certo com Caio Jorge, com Matheus Pereira, com Gabigol, com quem ele já jogou. Então eu acho que é realmente uma contratação válida num movimento, Cirilo, que é muito comum de ser feito pelo Bragantino, inclusive onde ele já jogou, mas por empréstimo, né? A gente não pode esquecer que o Arthur surgiu na base do Palmeiras, o Bragantino pegou menino, o Arthur virou outro jogador. Tem o Elinho, né? Do São Paulo. Então, quer dizer, esses jogadores que têm qualidade, ficam sem espaço no seu clube, vão para outro clube. No caso do Matheus Gonçalves, é o Cruzeiro fazendo esse movimento. Eu acho que é uma contratação que tem tudo para dar certo. Futebol não é ciência exata, mas o Matheus Gonçalves é muita bola, muita bola. E é um menino com 19 anos que já tem experiência, né? Joga a Série A desde 2023, sim, quando defendeu o Bragantino na competição. É o Cruzeiro buscando um jogador, o Pansieri, uma característica diferente de quem joga no momento, né? Vamos supor que ele seria uma opção aí ao Christian, digamos assim? Eu acho que no esquema atual? O Christian é interessante. O Christian, ele marca e chega na frente. Joga em todas no meio campo também, né? É o famoso faz tudo. Quando ele foi anunciado aqui e nós trazíamos a informação, ele tem essa característica. O Matheus é como disse o Simões, ele é um pouco mais ofensivo. Hoje em dia não tem essa, né? O cara tem que também marcar, tem que ocupar os espaços. Mas a tendência... Olha, e é interessante porque o Cruzeiro, num primeiro momento, chegou até a observar alguns atletas. Chegou a ser noticiado há cerca de 2 meses que já estava fechado com esse atleta. E não estava, naquela ocasião, não estava fechado com o jogador. Em maio, né? Não tava. Tinha até interesse do Atlético e acho que no início do ano ele já é mais badalado. Sim, aqui. Sim, o próprio atleta, o Atlético chegou a fazer sondagens sobre o jogador, outros clubes. E agora a situação andou, porque o Cruzeiro tinha ali uma ideia do próprio Gabri, né? O Gabri Martinez era ali, vamos colocar um alvo, e o Cruzeiro optou também pelo Matheus Gonçalves. Então a expectativa é que o anúncio ocorra nos próximos dias, né, que isso possa ser divulgado aí nos próximos dias, essa contratação, ser mais uma opção ofensiva aí para o elenco do Cruzeiro, que quer ter opções no trabalho do mister Leonardo Jardim, passou pelo aval também do Leonardo Jardim e agora pode chegar ao Cruzeiro. Vamos esperar alguns detalhes aí para que o Cruzeiro possa anunciar essa contratação. Do lado do Cruzeiro, silêncio total, ninguém confirma nada, mas na nossa apuração realmente é uma negociação que está andando realmente. Cirilo?